Boa noite aos irmãos que nos ouvem, senhoras e senhores, aos nossos convidados. Que alegria estar com vocês nesta noite. Quero agradecer a Daniele Araújo, que está sempre conosco aqui na tradução em Libras para os nossos amigos surdos. Então, dizer que mais um fórum dos profissionais com propósitos da Primeira Igreja Batista de Santo André, Conexão Primeira. Essa é é o nosso lema. E o nosso fórum hoje trará a presença do pastor Paulo de Tarso. O tema do fórum, para você que está nos acompanhando agora pelas redes sociais da Primeira Igreja Batista de Santo André, pelo YouTube e pelo Facebook, o nosso tema desta noite, dia 5 de julho de 2021, agora são 20 horas e 4 minutos, vem conosco, participe, porque nós estaremos abordando o tema Finanças em Tempo de Pandemia. Esta é a nossa proposta para a noite de hoje, e eu gostaria muito de que todos vocês pudessem replicar, não é, o nosso endereço para o seu amigo, para o colega, para quem trabalha com você, porque para irmãos queridos, para aqueles que não são irmãos ainda na fé, mas que certamente estarão sendo impactados por esta mensagem abençoadora que será trazida na noite de hoje. Nós preparamos uma dinâmica para esta noite que conta, então, com uma mediação, não é, do nosso querido Saulo, daqui a pouco ele vai estar entrando, e também de quizzes que serão tratados ao longo da nossa noite. Então, antes de nós fazermos a oração inicial, eu quero também aqui, mais uma vez, fazer um agradecimento especial ao nosso Ministério de Intercessão, que ora por nós, que nos sustenta em oração, em especial, que sustenta os profissionais com propósito, né, da Igreja Primeira Batista de Santo André. Então, queria deixar aqui expresso para eles o nosso agradecimento, porque é pela oração que nós podemos certamente nos colocar aos pés do altar, aos pés do nosso Senhor, pedindo que Ele nos encaminhe para que Ele possa interceder por nós, não é? E Cristo Jesus é o nosso único intercessor, e é com Ele que nós, então, abrimos esse momento do nosso Fórum Profissionais com Propósito com a seguinte mensagem. Está lá em Isaías 33, versículos de 15 e 16. Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinato e fecha os olhos para não contemplar o mal. Esse o homem que habitará nas alturas. O seu refúgio será a fortaleza das rochas. Terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Irmãos, irmãs, que palavra abençoada que esta noite abre aqui o nosso fórum. E gostaríamos, então, de entregar esse fórum para Cristo, nosso Senhor, pedindo para que Ele nos abençoe. Ó Deus, amado e querido Pai, nós entregamos, Senhor, o Fórum de Profissionais com Propósitos dessa noite, Senhor Deus, a Ti, ó Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe abundantemente Pastor Paulo de Tarso, nosso convidado, que abençoe a toda a equipe que preparou esse momento, Senhor, em especial a nossa equipe técnica que nos auxilia, que nos ajuda em todo o tempo aqui nas transmissões via a internet e aqui pelo YouTube, pelo Facebook. Senhor Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor use a sua mão poderosa sobre todos nós, Senhor.
Usa-nos, ó Pai, e que nesta noite, Senhor, as palavras do pastor Paulo de Tarso e este fórum, Senhor, possa abençoar muitas pessoas, Senhor, e possa ajudá-las. Este é o nosso desejo, Senhor, esta é a nossa oração, Senhor, para que o Senhor use a todos e a cada um de nós, ó Pai, na nossa profissão, para fazer aquilo que está na tua vontade, Deus, aquilo que é do teu propósito. Em nome de Jesus, nós oramos com o coração agradecido, com gratidão, Senhor, por esta noite que o Senhor nos preparou, podemos nos reunir para louvar ao Senhor e para ministrar essa palavra no Fórum dos Profissionais com Propósito. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém, irmãos. E vamos juntos ouvir agora uma apresentação da nossa querida e talentosa ex-jazz orchestra. Aqui também tem um ministério muito bonito na nossa igreja. Quero fazer um agradecimento também ao maestro Sérgio, que é o maestro da Jazz Orchestra, ex-Jazz Orchestra, que irá nos contemplar neste momento, não é, com uma apresentação. É importante lembrar, irmãos, quem nos acompanha, essa apresentação foi gravada no período pré-pandemia, por isso que os nossos músicos não estão usando dos protocolos pós o período de pandemia. Então, por gentileza, vamos apreciar esse momento.
Que maravilhoso que é ouvir. Quero agradecer aqui mais uma vez ao maestro Sérgio e a esse trabalho de excelência, dedicação, né, da equipe da Jazz, da ex-Jazz Orchestra da Igreja Batista de Santo André, Igreja Batista de Santo André. Muito obrigado a todos e a todas. Também dizer que, junto com a Daniele, que nos faz a tradução, também a Roseli entrará, não é, ao longo aqui da nossa noite. Roseli, muito obrigada pela presença e pela participação. Vamos chamar, então, vamos dar início e chamar o nosso mediador da noite, que irá conduzir os trabalhos, que é Saulo Júnior, nosso querido integrante do Ministério Profissionais com Propósito. Bem-vindo, Saulo. Muito obrigado, Silvia, por toda a abertura aí, por toda a condução desse início aí do nosso fórum. Deus abençoe. Obrigado, Daniele, pela tradução aí também. Vamos dar sequência, né, para que seja bem proveitoso, assim como você falou, né? Queria pedir para você que está aí nos acompanhando, compartilhar esse link com algum amigo, alguém da sua família, algum profissional, a sua equipe de trabalho, o seu grupo de empresários. Hoje o que nós vamos tratar aqui é muito importante, esse tema finanças em tempo de pandemia, assim como a Silvia falou, é um tema muito importante para nós discutirmos, conversarmos. Interaja conosco nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, faça a sua pergunta. O último bloco está reservado para a gente conduzir somente perguntas ao pastor Paulo de Tarso, que, assim como a Silvia falou, é um especialista na área de finanças, né? É verdade. Sem mais delongas aí, eu quero já convidá-lo, né, a entrar na sala. Pastor Paulo de Tarso, muito obrigado pela sua presença, por estar participando conosco aqui nesta noite, dispensando aí do seu tempo. Pastor Paulo de Tarso, que além de ser mestre em teologia, né, é engenheiro de formação e fundador, né, do Ministério Finanças para a Vida. Então tem muita propriedade sobre esse tema. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Seja muito bem-vindo, viu, pastor? Obrigado, Saulo. Obrigado, Silvia, também pela oportunidade de estar com vocês. Para mim é um privilégio poder estar nesse fórum, né, nessa live, e poder compartilhar, né, com os irmãos, com os amigos, aquilo que a palavra de Deus fala sobre o assunto. Na verdade, assim, não me considero nem assim um especialista em finanças, mas a minha trajetória, Deus foi sensibilizando para que a gente pudesse conhecer um pouco mais da palavra de Deus nessa área, né? Não sei se posso falar agora ou depois no outro momento. Pastor Paulo, deixa eu cumprimentá-lo. Seja bem-vindo. É uma alegria, somos gratos a Deus pela sua vida, obrigada. E me despedir de vocês, porque agora deixo, então, esta segunda etapa para que o nosso querido Saulo possa fazer a condução. Um forte abraço, pastor, e Deus abençoe e o use profundamente nessa noite, pastor Saulo. Amém. Obrigado, tchau. Silvia. Até logo, Saulo. Obrigado. Pastor Paulo de Tarso, fique à vontade, né? Sei que também o senhor é palestrante, tem um programa na Rádio Transmundial. Fala um pouquinho aí dessa sua trajetória aí rapidamente, e depois a gente vai dar já sequência aí aos blocos do nosso fórum. Então, obrigado mais uma vez, Saulo. E falar um pouco de mim, daquilo que Deus fez na minha vida, né? Sei que todos nós somos instrumentos das mãos de Deus, né? Então, e a glória realmente pertence a Deus, aquilo que Ele faz através de nós. E veja só, eu fiz engenharia lá na Universidade Federal de Pernambuco, estava com a minha trajetória, vamos dizer, voltada para essa área de formação profissional, mas quis Deus que eu viesse para São Paulo, e justamente por uma questão profissional, porque na época, isso aí, algum tempo atrás, já no início da minha, vamos dizer assim, formação acadêmica, eu não conseguia emprego lá em Recife. E aí um colega meu, que tinha terminado a universidade comigo, então me ligou dizendo que havia uma oportunidade aqui na cidade de São Paulo, e aí a gente acabou vindo para cá. Mas o mais interessante de tudo isso, Saulo, é que
quando eu estava morando aqui, porque eu moro, na verdade, na Grande São Paulo, né, na cidade de São Caetano do Sul, não é na capital. É que uma vez eu estava passando aqui pelo centro de São Caetano, e na época existia aquelas locadoras de vídeo, não sei se ainda, se você se recorda disso aí. Lembro. É aqueles vídeos ainda, até em VHS, né, que já faz parte da história aí, talvez muitos dos nossos ouvintes aí que estão acompanhando, alguns vão lembrar, outros não, né, o pessoal da geração mais jovem aí, talvez não tenha contato com esse tipo de material. Mas o fato é que eu assisti ali um vídeo do pastor Ari Veloso, intitulado Finanças à Luz da Bíblia. Veja só, Saulo. E após ouvir esse vídeo, essa fita, realmente a minha vida se transformou completamente. E são essas coisas que Deus faz com a gente, né? Que são extremamente alinhadas com aquilo que Ele quer fazer na vida de cada pessoa. Então, cada um de nós que estamos aqui agora ouvindo, você que está acompanhando essa live, é importante a gente saber que Deus ele tem um projeto para cada um de nós, né? E que as finanças, ela tem uma relevância dentro desse projeto, né? Historicamente, quando a gente fala de finanças, né, Saulo, a gente normalmente, dentro da igreja, né, no âmbito da igreja, normalmente o que acontece? O assunto que mais permeia as conversas e as comunicações é a parte da contribuição, né? Contribuição na igreja local. Mas, ao ouvir este vídeo do pastor Ari Veloso, aí eu descobri que a Bíblia tinha uma amplitude muito maior, que ela falava de outros assuntos que normalmente não são abordados na igreja. E aí eu me interessei, né? Interessei de aprender um pouco mais sobre esse assunto. E eu acabei participando de um treinamento do Instituto Haggai, lá em Maui, né? Lá nos Estados Unidos. E ao ir para esse treinamento, eu então fui conhecer um ministério americano chamado Crown, que tratava também desse assunto, né? O Dr. Howard Dayton foi um dos criadores desse ministério, e eu também fui conhecer isso lá nos Estados Unidos. E aí, voltando para o Brasil, eu fiz um mestrado na Faculdade Teológica Batista, porque eu queria saber mais aquilo que a palavra de Deus falava sobre esse assunto, né? E descobri tantas coisas que eu quero compartilhar, pelo menos um pouquinho aqui, né, com vocês aí que estão aí ouvindo. E aí eu deixo com o Saulo aí para a gente continuar a nossa conversa, porque tem muita coisa boa que o senhor pode fazer através de nós nesta noite. Vamos lá, então. Tem hora que eu vou te chamar de pastor, tem hora que eu vou te chamar de Paulo, vai ter gente que vai te chamar de Saulo, né, pastor? Mas nós estamos tudo em casa, verdade, né? Então vamos dar início. Nós vamos fazer um modelo parecido com os outros fóruns que a gente teve, dividimos em 4 blocos, né, onde nós vamos tratar os temas, e cada bloco nós vamos iniciar com um quiz, tá, pastor? Nós vamos colocar realmente ali uma afirmação, e as pessoas no chat têm que responder rapidamente, seja no Facebook ou no YouTube, né, se aquilo é fato ou é um fake, né? E depois nós vamos embasar essa resposta, e a partir daí nós vamos dar início a esse bloco, tá? A primeira pessoa que responder corretamente, nós vamos estar monitorando as 2 redes, tá? Então, às vezes você responde no YouTube, alguém responde no Facebook antes, tá? Então não se sinta injustiçado, né? Quem está nos acompanhando aí, mas nós vamos ter alguns presentes aí para essas pessoas que acertarem aí, ou a primeira pessoa que acertar na rede social vai ter presentes bem bacanas aí na noite de hoje. Então eu quero já chamar a primeira afirmação, é a seguinte, ó. Buscar um aconselhamento financeiro com um especialista próximo me ajuda a evoluir como profissional? Isso é fato ou fake? Vamos lá, hein? Quero ver rapidinho aí você interagindo conosco nas redes sociais, colocando aí sua resposta aí. Ó, já chegou algumas respostas aí, já temos um ganhador ou uma ganhadora. Bacana. Vamos para a resposta, então? Já temos bastante aqui.
Pode ir para a resposta, exatamente, é um fato. Buscar um aconselhamento financeiro com um especialista próximo, né, nos ajuda a evoluir como profissional, né? E nós vamos falar um pouquinho nesse bloco sobre essa questão, sobre os profissionais, né, sobre a área financeira mesmo, na visão dos profissionais, tá? E aí, daqui a pouco a gente volta, né, para falar qual foi o prêmio e quem foi a pessoa ganhadora. Então, Pastor Paulo de Tarso, nos ajuda a entender um pouquinho, né, sobre esse tema, né? Tudo há um propósito, né? Inclusive nas épocas de dificuldade financeira, né? As restrições que afetam a nossa vida, né? Então, como que a gente pode, como profissional, né, ter uma vida financeira saudável? De que forma que a gente pode evoluir nesse aspecto? Então, eu até tive o cuidado, viu, Saulo, de pegar aqui alguns eventos na Bíblia em que houve restrição financeira, eventos que afetaram a vida financeira das pessoas. Então, eu verifiquei aqui, por exemplo, na época daquela grande fome lá no Egito, a maioria das pessoas conhece a história de José, né? José é aquele que foi vendido para o Egito, vendido pelos seus irmãos, e ali, após passar por uma dura prova, um período de amadurecimento, ele então chega à posição de governador. E o fato é que isso aconteceu lá em Gênesis 41, 53, 54, diz que acabaram-se os anos de fartura, porque você deve lembrar que ia haver 7 anos de fartura, depois viriam 7 anos de fome. E esses anos de fartura acabaram como José havia predito. E aí vieram os anos de fome. Então, isso é um fato, né? Já que você está falando de fato, né? Ou fake. Então, é um fato que nós não podemos negar. Mas, veja só, Deus providenciou a figura deste homem, né? Deus providenciou José para o quê? Para que ele pudesse, então, exercendo aquela liderança que estava de acordo com as diretrizes de Deus, poder tirar todo o Egito da fome e também todas as pessoas que estavam naquele contexto, né? Então, isso é um evento que eu lembrei aqui. Você pode me falar a qualquer hora que você quiser, tá? Mas eu vou, enquanto Tranquilo, isso, pastor. Pode ir seguindo aí. de um outro exemplo também que aconteceu, que foi a viúva de Sarepta, né? O fato foi que a palavra de Deus diz lá em 1 Reis 17, 12, o profeta chegou até ela, onde ela estava, nessa viúva, pediu um alimento, alguma coisa, e ela disse assim, olha, juro pelo nome do Senhor, teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Mesmo diante desta palavra, o que aconteceu? Elias, né, que era aquele homem, ele disse assim, não tenha medo. Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então, vemos um outro exemplo agora, não num contexto global, mas pontual, de uma pessoa, né? Uma família, em que Deus também está agindo soberanamente aqui, providenciando a saída para essa dificuldade. E o último que eu coloquei aqui, já no Novo Testamento, foi que houve uma grande fome ali na região de Jerusalém, né? Naqueles dias, alguns profetas, você pode ler também lá na sua Bíblia, está lá em Atos 11, versos 27 e 28, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Mas qual foi a provisão de Deus, Saulo? Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Então, 3 eventos diferentes, muito legal, 3 pastor. momentos de dificuldade que afetam a vida financeira das pessoas.
mas também está sempre ali, a mão de Deus. Então, eu diria assim, o objetivo de Deus, inclusive numa pandemia, é fazer com que as pessoas se voltem para Ele também, né? Deus sempre deseja essa conexão com Ele. Eu acho que nos momentos de maior dificuldade, as pessoas se sensibilizam mais para esse desejo, entendendo que, opa, o que eu posso, então, estar errando, o que eu posso estar realinhando a minha vida, não só a vida financeira, mas a vida como um todo, mas também a parte financeira de forma específica. Então, é isso que eu procurei levantar aqui para você. Excelente, né, pastor? E assim, é bem claro para a gente, né, que não dá para dividir a nossa vida pessoal e profissional, né? É uma vida só que a gente tem, né? E se nós não estamos equilibrados financeiramente, a gente acaba tendo problema, né? E muitas pessoas têm um pouco de restrição de tratar esse tema com outras pessoas, né? Pode ser que tenha outras pessoas que tenham mais habilidade, né, para tratar esse tema de finanças, né? Como o senhor vê todos esses aspectos aí? Eu acho que a nossa vida realmente é um todo, né? Mesmo que você considerar o corpo, alma e espírito, mas nós somos um todo. E Deus, ele está interessado na nossa vida como um todo. Agora, no nosso dia a dia, é claro, nós temos a nossa vida profissional. Através dela, nós ganhamos o dinheiro. E nós vamos ver que, biblicamente, é através do trabalho que nós devemos ter o nosso sustento, né? É o trabalho que foi dado por Deus. Quer dizer, não necessariamente o emprego. O emprego é uma forma de trabalho. Mas o trabalho em si, a maneira como nós desenvolvemos o trabalho, é que nós temos o nosso sustento. Então, é importante que nós tenhamos uma boa administração, Saulo, dos recursos que Deus coloca na nossa mão. Né? Deus faz a parte dele e faz muito bem. Nós vimos até agora, eu dei esses 3 exemplos bíblicos, em que você tem circunstâncias de dificuldade, mas você também tem a provisão de Deus. Mas, se você pegar, se a gente voltar um pouquinho aqui, por exemplo, no caso de José. José, ele foi um hábil administrador. Então, uma vez que ele sabia que haveria dificuldades lá na frente, o que ele fez? Ele planejou, né, houve um planejamento. Durante os 7 anos de fartura, ele fez provisão para que houvesse o quê? Essa provisão fosse usada nos anos de dificuldade financeira. Então, essa é vamos dizer assim, algo que ele, como administrador, ele desenvolveu, ele fez. Deus deu a ele a sabedoria, mas ele não só planejou, como implementou também isso lá no Antigo Egito. Então, eu vejo que cabe a nós também, como servos de Deus, e que queremos ser bons administradores, de fazermos também a nossa parte, né? E a nossa parte envolve alguns princípios de administração que eu preciso fazer, você e todos nós que estamos aqui acompanhando essa live também, né? Muito legal, pastor. E assim, para a gente estar encerrando esse primeiro bloco, né? Porque o tempo vai correndo e a gente quer tratar bastante assuntos. Você que está nos acompanhando aí, mande sua pergunta, mande que a gente vai estar registrando, seja agora no bloco ou mais para frente, a gente vai estar respondendo, né? Então não fique aí tímido, esse momento mesmo é para a gente compartilhar. E aí eu queria fazer uma colocação, pastor. Como que um profissional, né, na perspectiva financeira de um profissional, né, um profissional cristão, ele pode se destacar no mercado de trabalho no viés de competência, éticas e valores, né? Qual que é a diferença do profissional cristão entre esse assunto? Uma primeira diferença é justamente, Saulo, a conexão que nós temos com Deus, né? Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós desenvolvemos, precisamos estar conectados com Ele. Muitas pessoas, eu vejo que às vezes profissionais, até cristãos, caem num erro. Qual é o erro? De se achar autossuficiente. Então, nós não podemos cair nesse erro, né? Ter a autossuficiência. Não. Você tem habilidades naturais que Deus lhe deu, você tem habilidades que você desenvolveu ao longo da sua vida, ao longo da sua trajetória, através da sua vida escolar,
através da sua vida acadêmica, mas tudo isso foram condições que Deus deu a você, né? Então, primeiro, o que eu diria, se conecte cada vez mais com Deus para você entender qual é o propósito que Ele tem para você ali onde você está. Entendendo também o seguinte, viu, Saulo? Que onde nós estamos não é só para ter uma carreira de destaque, veja só, mas sim de exercer também uma influência espiritual sobre aquelas pessoas com as quais você se relaciona. Agora, falando estritamente da questão do desenvolvimento de atividades profissionais, olha, a Bíblia é clara. Lá em Colossenses 3, né, 23 e 24, Paulo ele diz assim, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como se fosse para o Senhor e não para os homens, sabendo que vocês receberão do Senhor a recompensa da herança. E aí ele conclui dizendo, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então, colocar toda o seu conhecimento, todo o potencial que você tem a serviço do Senhor, servindo as pessoas da melhor forma possível. Então, procure se desenvolver naquilo que você faz, fazer um curso melhor, um curso que possa dar a você a habilidade de desenvolver melhor as funções que você tem. Então, essa é a sua parte, de fazer aquilo da melhor forma possível. E é claro que, como consequência de você fazer isso, Salomão mesmo, ele diz lá em Provérbios, que se a pessoa faz bem o seu trabalho, então essa pessoa ela vai ser desejada por empresas, por organizações, e vai ser colocada em outros patamares de responsabilidade, né? Então, eu vejo que essa é a nossa parte, desenvolver da melhor maneira as nossas habilidades e aquilo que é a missão profissional, vamos dizer, na área profissional que Deus tem colocado para nós. Excelente, pastor. Que profundidade, né? Baseado na palavra de Deus, coisa linda. Que presente nós estamos recebendo hoje aí com o senhor compartilhando um pouco do seu conhecimento, daquilo que o senhor tem estudado, né? E tem trabalhado em cima dos temas. Muito obrigado mesmo. Antes de nós irmos para o segundo bloco, né? Eu quero divulgar aqui qual que é o prêmio, né? Da pessoa que ganhou, né, e respondeu que era fato, né? Então a gente vai estar presenteando, né? Nós estamos aqui com um parceiro que é o Salão de Beleza Dona Bela, aqui em Santo André, né? Ele está oferecendo um serviço de manicure e pedicure, né, para essa pessoa que ganhou. E aí eu vou anunciar que foi o Vinícius Rodrigues da Silva, né? Não que ele não possa fazer o pé e a mão dele, né? Mas se ele quiser presentear alguém, ele vai ficar à vontade também, seja esposa, namorada, mãe, alguma amiga, né? Se ele não é da região aqui de Santo André ou de São Paulo, né? A gente pede desculpas, mas esse é um prêmio mesmo que é local, né? Aqui para a região, então não tem muito. Quero agradecer a parceria aí do Salão de Beleza Dona Bela, e se você é um empresário aí e trabalha nessa área de serviços, quer estar presente no próximo fórum, entre em contato nas nossas redes sociais com aquilo que você possa ofertar aí de presente aí para aqueles ganhadores. Então, foi o Vinícius Rodrigues da Silva. Depois entre em contato com a nossa rede social, Vinícius do Profissionais com Propósito, para que a gente possa acertar os detalhes aí do seu prêmio, tá? Vamos dar sequência então, pastor? Vamos dar início ao segundo bloco. Vamos colocar mais uma afirmação aí. Acabei esquecendo de falar uma coisa aqui, será que eu ainda posso resgatar? Pode falar, pastor. Então, na questão da habilidade, eu lembrei aqui também daquela parábola dos talentos, né? Então, a parábola dos talentos, que está lá em Mateus, capítulo 25, verso 19 a 21, fala justamente disso, que o Senhor, ele entregou aos servos uma determinada quantia financeira e depois ele, então, requereu a prestação de contas. E elogiou o quê? Aqueles que foram atrás, que multiplicaram os seus recursos, né? Então, da mesma maneira, seja as habilidades que Deus nos dá, ou os recursos que Ele coloca na nossa mão, nós devemos fazer o melhor para Ele e dar um retorno melhor ainda. E ainda sobre a integridade, olha, a integridade é uma coisa que está no coração de Deus. Nós desejamos ser pessoas íntegras.
Eu lembrei aqui, embora já falei várias vezes dele, né? Mas não poderia deixar de lembrar aqui de José também, né? A sua integridade. Quando a mulher de Potifar tentou ter relações com ele, não foi nenhuma nem duas vezes, mas muitas vezes, ele disse assim: eu iria pecar, será que eu poderia pecar contra Deus? Então, ele se colocou nessa posição de integridade. Então, eu quero falar para você, que é um profissional cristão, que está aí no mercado de trabalho, sabemos de todas essas tentações, né? A corrupção que muitas vezes bate à porta, mas que você não deixe de lado a sua integridade, porque é isso que é mais precioso, que Deus vai ver em você. E quando as armadilhas vierem, assim como aconteceu com José, que ele disse assim: o Senhor transformou o mal em bem, ele vai fazer também na tua vida, e o seu propósito vai ser realizado através dessa integridade. Tá bom? Excelente, pastor. Temos que ser um profissional íntegro, não tenho dúvida disso. Vamos passar então para o segundo bloco, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre os empresários, né? Sobre essa questão financeira. O Vinícius aí já está nos agradecendo aí. Nós que agradecemos a sua audiência aí, Vinícius. Compartilha esse link com outras pessoas. Vamos colocar mais uma afirmação aí e você coloca rapidamente se é fato ou fake. É impossível seguir o orçamento da minha empresa enquanto a pandemia durar? É impossível seguir o orçamento da minha empresa enquanto a pandemia durar? E aí, é fato ou fake? Vamos ver aí, colocar as respostas. E vamos aguardar aí um pouquinho as pessoas responderem. Assim que a gente tiver algumas respostas aqui. Já entrou algumas respostas, então vamos para a resposta agora. Esse aí é um grande... Pode passar para a resposta, produção. É um fake, né? Importante manter o orçamento na ponta do lápis sempre, ter o teto de gastos ali, cortar despesas, custos, renegociações, independente de pandemia ou não, né, pastor? O que eu diria assim, Saulo, é claro que a pandemia, ela trouxe uma realidade diferente, né? Uma realidade com a qual nós não contávamos. Então, você deve e provavelmente será até obrigado, né, a fazer algumas alterações. Por exemplo, se o seu faturamento ele caiu, né, isso aconteceu em muitas empresas, né? Nós tivemos até empresas que até fecharam as suas portas, né? Não foram poucas, foram muitas empresas. Então, se houve uma diminuição do seu faturamento, consequentemente, você vai precisar readequar, fazer uma readequação para essa nova realidade que você está vivenciando. Até porque a pandemia, ela não é uma coisa que passa rapidamente, já estamos há mais de um ano, daqui a pouco estamos indo para 2 anos para essa realidade. Então, se você tem uma alteração no seu faturamento, consequentemente, você vai ter que fazer modificações também ali nas suas despesas, você vai ter que renegociar alguns contratos, né? Então, sim, você procura manter o orçamento, claro, porque o orçamento é uma peça importante, mas entender que o orçamento, ele também pode ter alterações, né? Principalmente quando você tem eventos que obrigam você a alterar. Isso não significa de abandonar, né, a peça orçamentária, mas sim de fazer as adequações que você precisa fazer nesse momento em que você está vivenciando, né? Legal, pastor. E como eu, como empresário, posso saber, me dar uma dica de onde investir e como investir corretamente? Então, quando a gente fala de investimento, abre-se assim um leque muito amplo de coisas que nós podemos fazer, né? Quando eu penso nos empreendedores, eu vejo que, assim, a coisa primordial, o que nós precisamos fazer? É melhorar sempre a qualidade do serviço que nós estamos prestando. Então, fazer essa análise. Como é que eu estou vendo, o produto que eu estou vendendo, ou o serviço que eu estou prestando, como que isso está acontecendo?
Então, hoje, por exemplo, só para dar um exemplo, né, eu vou no supermercado, aí lá eu vejo que o quilo, o nosso padrão, que era 1 quilo, ele virou 900 gramas. E algumas vezes ele virou 800 gramas. Verdade, as embalagens diminuindo, né, pastor? Exatamente. Então, isso, inclusive, coloca em xeque a questão da integridade. Será que eu, como empresário, como empreendedor, estou sendo íntegro naquilo que eu estou fazendo? Então, essa questão do padrão de peso ou do padrão de volume, ela coloca em xeque essa questão da integridade, né? Será que eu estou sendo íntegro ou não estou? Então, voltando à questão do investimento, eu acho importante a gente ver isso, né? Que a gente possa prestar o melhor serviço possível. A partir daí, eu vejo também que o empreendedor, porque Deus deu uma capacidade, né, ao empreendedor que é diferente de outras pessoas, né? Então, o empreendedor, ele tem essa facilidade de criar novos produtos, de criar novos serviços. Então, eu vejo que é uma outra possibilidade de você investir criando esses produtos que possam melhorar o leque das coisas que você está fazendo. Então, se você trabalha, por exemplo, na área alimentícia, que produtos você poderia criar nessa área? Ou qualquer outra área também, né? E eu vejo isso aí como investimentos. Normalmente, também, as pessoas, às vezes, quando falam de investimento, elas, vamos dizer assim, elas pensam naquela quantia financeira que você pode colocar, vamos dizer assim, no mercado financeiro, né? Para ter uma rentabilidade. Então, é uma possibilidade também. Veja, eu não sou um especialista em investimentos, mas eu acho que, até quando a gente lembra da parábola dos talentos, aquele servo que não fez nada com o dinheiro, não sei se você se recorda, que ele escondeu o dinheiro, aí o Senhor, quando vai e pede a prestação de contas, ele diz assim, bom, você não fez nada com o dinheiro que eu te dei, você pelo menos deveria ter colocado lá no banco, né? Uhum. Porque alguma rentabilidade geraria. Não fez nada, colocou, deixou o dinheiro, então, Enterrado. debaixo do colchão. Então, o que eu vejo que uma habilidade que nós precisamos ter na gestão dos recursos é gerar uma reserva financeira, né? Gerar uma reserva financeira. E quando você gerar essa reserva financeira, e aliás, para fazer isso, o que nós precisamos fazer? É gastar menos do que aquilo que a gente ganha, né? Essencialmente é isso. Independentemente do quanto você ganha, se você gasta menos, então vai ficar alguma coisa. Essa é a sua reserva, a sua capacidade de reservar. Algumas pessoas, inclusive pessoas que às vezes têm um bom salário, mesmo assim, elas gastam até mais do que o que elas ganham. E aí começam a ter a dificuldade financeira. Para ter a reserva, é preciso gastar menos do que o que ganha. Uma vez que você conseguiu fazer essa reserva, por menor que ela seja, talvez 5% do seu faturamento, ou daquilo que você ganha, se for uma pessoa assalariada, ou 10%, então você não deve deixar também esse dinheiro parado, você deve rentabilizar. E aí você deve procurar, né, buscar um conhecimento específico para colocar aquele dinheiro em ação. Ele não fique parado, mas ele possa ter uma determinada rentabilidade. Legal, pastor. Muito, muito bacana. Visando assim os empresários, né? A pluralidade dos negócios é uma alternativa, uma saída financeira saudável, sustentável? Então, até quando eu falei de investimento, que eu falei que o empresário tem essa capacidade que Deus deu, né, de criar novos produtos e de também novos serviços, eu acho que é uma possibilidade, veja só, é uma possibilidade. Agora,
o que é importante é que, primeiro, você consiga, de alguma maneira, fazer com que você não perca a sua renda, ela não baixe. Então, você poderia pensar em formas alternativas de fazer com que o seu produto ou o seu serviço ele seja conhecido no mercado e assim manter o seu faturamento, até aumentar o seu faturamento. Então, agora na pandemia, a gente está vendo, por exemplo, o pessoal vendendo através fazendo vendas online, né? Então, muitas empresas acabaram tendo que cair nessa alternativa de vendas online. E algumas estão se dando muito bem com esse tipo de mercado, né? Ou seja, aumentando o seu faturamento através da internet, coisa que até então essas empresas não faziam. Mas, veja só, é possível também você criar novos produtos. Uma observação apenas que eu faço, principalmente quando estou falando para profissionais cristãos, é o seguinte, é que nós precisamos ter um equilíbrio, né? Ter um equilíbrio entre a vida profissional, a vida familiar, né? Então, se é por algum período, talvez você seja obrigado a trabalhar mais, a dar mais tempo do seu trabalho. Mas esteja ciente de que se isso vai tirando a sua vitalidade no relacionamento familiar, então isso pode ser um perigo também. Então você tem que pedir essa sabedoria a Deus para equilibrar a sua vida profissional com a vida familiar. Então, em oração, faça isso, para que Deus ele dê, muitas vezes, essas saídas que, às vezes, racionalmente a gente não consegue achar, mas confiando nessa provisão de Deus, então, você pode ter esse equilíbrio. Tá bom, Saulo? Legal. Para a gente estar encerrando esse bloco aqui, falando um pouquinho sobre os empresários, né, na área de finanças, quais as oportunidades que o senhor enxerga, né? Vamos falar já pós-pandemia, né? Que esses empresários vão ter, como que eles podem se antecipar ou olhar para essas oportunidades, pastor? O que eu vejo, Saulo, é que as oportunidades elas estão acontecendo nesse momento, entendeu? E, de certa forma, a pandemia, as restrições que estão acontecendo, ela vai criando esses canais que os empresários vão visualizando. E aí eu vejo, assim, em cada uma dessas áreas, né, os profissionais, Deus dando essa condição, essa capacidade de visualizar alternativas para a manutenção, né, dessas empresas e também para a sua renovação. Então, eu vejo a toda hora que está chegando coisas novas, vídeos, né, nos dando assim, dizendo que, olha, tal setor agora está agindo dessa maneira, de uma ou de outra maneira. É claro que, de uma maneira geral, a gente está vendo que a internet, ela está abrindo, assim, amplas possibilidades para a preservação dos negócios e até mesmo para o aumento da capacidade de algumas empresas. Então, sim, o que eu diria, não é só depois, mas já começando agora e perpetuando isso também no período pós-pandemia. Legal, legal mesmo, pastor. Bacana. Vamos falar um pouquinho, então, do ganhador, né, do quiz aqui nesse bloco. Eita, vamos lá. E o prêmio aí, vamos colocar aí, produção, na tela, o prêmio. Então, vai estar ganhando aqui um conjunto de toalhas da Trousseau, né? E a ganhadora, na verdade, foi a Fernanda Gama. No anterior, ela quase ganhou, por alguns segundos, talvez ela não ganhou, e agora ela conseguiu ganhar em um jogo de toalhas. Entre em contato aí, Fernanda Gama, com as nossas redes sociais, né? E você ganhou esse presente aí, é um brinde aí que a Redditor São Luís está oferecendo aí para a gente distribuir para os participantes desse fórum, né?
Antes da gente iniciar o terceiro bloco, quero pedir para que ninguém saia da sala, mas nós vamos ter agora uma música, um momento de música com a nossa X-Jazz Orquestra, né? Nós ainda temos mais 2 blocos aí com o pastor Paulo de Tarso, vai ser um tempinho aí para a gente tomar uma água, molhar a garganta, eu estou precisando bastante esses dias aí, né? Dias muito secos, né? Mas nós vamos agora participar de uma música, né, com a X-Jazz Orquestra, que você possa acompanhar. Lembrando, né, que o quinteto aí, né, da X-Jazz Orquestra foi gravado antes da pandemia, tá? Nós estamos fazendo todo esse fórum online, né? A nossa igreja tem seguido todas as regras e todas as orientações, né, e protocolos. Então, eu quero que você agora preste atenção nessa música e continue nos acompanhando. Muito obrigado aí ao maestro Sérgio, ao quinteto, corrigindo aí algumas informações. Esse sim, o quinteto, né, não tem sopro, foi gravado em tempo ainda, em pandemia já, né, pode ver que eles estão de máscara, né, e com todos os protocolos ali, e quero agradecer muito ao maestro Sérgio aí por estar nos abençoando aí nessa noite também. Vamos dar sequência então, né, pastor Paulo de Tarso está aqui conosco. Vamos em frente, né? Tem muito conhecimento na área de finanças aí, já compartilhou coisas muito boas conosco nesta noite. Quero depois pedir para que você que não conseguiu assistir desde o começo, volte, que vale a pena, viu? Mas isso depois vai ficar disponível nas nossas redes sociais, né? Então, assista, né? Vale a pena. Vamos dar início ao terceiro bloco com mais um quiz, né? Mais uma afirmação aí. Investimento é somente para quem tem muito dinheiro? Isso é fato ou fake? Vamos lá, essa tá fácil, hein? Vou dar só alguns segundinhos aí para as pessoas poderem responder no nosso chat, seja no Facebook ou no YouTube. Você que nos acompanha, já chegou bastante respostas aqui, as pessoas estão afiadas, viu, pastor? Eles têm visto que
os prêmios têm sido bacana, viu? E aí o pessoal fica ali, fica de olho, né? Já temos aqui um número suficiente de respostas. Vamos para a resposta, então. É claro que é fake, né, pastor? Investir, na verdade, é um comportamento, né? Para poupar ou acumular recursos das suas finanças, você não precisa de muito dinheiro, né? Pode até, aliás, começar com bem pouco. É isso, né, pastor? Exatamente. Inclusive, acabei me adiantando um pouquinho, né, no bloco anterior, falando um pouquinho sobre essa questão de investimento, mas é assim, embora eu não seja um especialista, nós vamos dizer que a palavra de Deus, ela nos dá uma orientação nesse sentido. Por exemplo, lá em Provérbios 21:5 diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Ou melhor, isso é Provérbios 21:5 e em Provérbios 21:20 diz assim: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Então, veja só, isso quem falou? Salomão, o homem mais rico, né, mais sábio, ali que governou Israel. Então, o que ele está querendo dizer? A gente não pode gastar tudo que a gente tem. Até porque nós vamos ter necessidades emergenciais, Saulo. Coisa que você não estava prevendo que vai acontecer. Às vezes a quebra de um carro, que você tem que, então, fazer aquele conserto, né? Às vezes um problema de saúde que não estava previsto lá, então você vai precisar fazer um exame, uma cirurgia. É importante que a gente não gaste tudo aquilo que a gente ganha. Então, isso significa ter uma reserva. Como eu havia dito no bloco passado, e reitero aqui, procure estabelecer um percentual daquilo que você ganha para fazer uma reserva. O importante, Saulo, não é tanto a quantia que você ganha, mas que você possa tirar alguma coisa. Então, vamos dizer que a pessoa estabeleceu, normalmente eu digo assim, tira 10% daquilo que você ganha. Isso vai depender muito de como é que está a situação financeira da pessoa. Mas mesmo assim, se a pessoa está muito endividada, né, que é uma outra área que em algum momento a gente poderia falar, procura sair desse endividamento. Se for um endividamento com juro muito alto, por exemplo, aqui no Brasil, o que cobra juro mais alto? É aquele chamado cheque especial, né? Que a gente sabe que de especial não tem nada, a não ser para o próprio banco, né? Que os juros são muito altos, são juros acima de 10%. E também aquele rotativo, né? Aquele famoso rotativo do cartão de crédito também, que é quando a pessoa não paga a fatura completa. Então, começa a gerar juro muito alto. Então, eu diria assim, se a pessoa está com esse tipo de endividamento, o ideal é você quitar essas dívidas e após quitar essas dívidas que cobram juros altos, então você começa a fazer sua reserva financeira. Mesmo que seja 5%. Então, vamos pegar a pessoa que ganha salário mínimo. Ela ganha aí em torno de R$ 1.000, né? 1.000 e pouquinho. Então, para ficar mais fácil da gente fazer a conta. R$ 1.000. Então, ela vai pegar 5%, R$ 50. E qual é o segredo? O segredo é assim, quando você recebe o dinheiro, é claro que eu sempre oriento a pessoa a ser generoso na sua igreja local. Então, se você é um dizimista, seja um dizimista na sua igreja local. Se você é um ofertante, oferte também na sua igreja local. Feito isso, quer dizer, tirado essa primeira parte para a igreja local, pega ali 5% daquilo que está entrando na hora, antes de você começar a gastar, e começa a fazer a sua reserva financeira, entendeu, Saulo? Mas nesse momento, antes de começar a gastar, porque se começa a gastar o dinheiro, aí diz assim, vou deixar para o final, né? Se sobrar alguma coisa, eu poder tirar. Normalmente o histórico é que a pessoa não consegue fazer isso, né? Mas quando você faz isso na primeira hora, no primeiro momento, aí sim, ainda por pouco que seja ali 5%, você começa a criar essa reserva financeira.
E aí, é claro, para não deixar o dinheiro parado, né, você também pode colocar, pode buscar rentabilizar. É claro que aqui no Brasil, a mais conhecida é a poupança, né? Uhum. Poupança ali, onde dá uma rentabilidade limitada, né? Limitada, mas existem também outros produtos financeiros que você poderia utilizar. Como eu disse, eu não sou especialista, então Uhum. eu não poderia, e nem tenho uma formação também nessa área, porque até tem que ter uma qualificação profissional para poder dar esse tipo de orientação. Mas o princípio bíblico de reservar, esse existe, né? Você criar uma reserva. E aonde você vai colocar? É claro que existe uma questão de rentabilidade e risco. Normalmente, aquilo que traz uma rentabilidade maior também tem um risco maior associado. Então, a orientação que eu dou para todas as pessoas, inclusive os cristãos também, é que não caia nas armadilhas, né? Porque existem muitas armadilhas aí em relação a essa questão de aplicação financeira e fuja, né? Fuja do enriquecimento rápido. Por isso que Salomão diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Não seja apressado. Vá guardando aos poucos, procurando uma boa rentabilização para o seu dinheiro, e aí você vai poder usar esse dinheiro tanto a curto prazo, para aquelas questões emergenciais, quanto você pode planejar também uma viagem que você quer fazer. Então, nós estamos aí no meio do ano, eu quero fazer uma viagem no final do ano, aí tem que comprar aquela passagem, comprar também o local, começa a separar uma quantia e vai usando para aquele objetivo que você tem. Então, o planejamento ele pode ser usado também nesse aspecto, tanto de ter uma reserva para emergência, quanto para objetivos futuros. Muito legal, pastor. É assim, né? Muito interessante saber. Às vezes a gente tem um pouquinho para guardar, né? E a gente fica receoso, né? Falar, guardar esse pouquinho não serve para nada. Mas aprendemos ao contrário agora aí, né? Que mesmo que for um pouquinho, é importante a gente ter essa reserva, né? E é inevitável, né? Tivemos muitos impactos, né? Da pandemia, a questão do isolamento, né? Na vida financeira das pessoas, né, pastor? O isolamento não é fácil, né? Ninguém gosta de ficar isolado. Até para pôr a máscara já é uma dificuldade. Às vezes eu fico pensando naquelas pessoas que têm que passar o dia todo de máscara, né? Nos seus trabalhos, tudo. Então, o que eu vejo assim, primeiramente, a gente evitar o medo. O medo. Não podemos ficar com medo. Precisamos ter cautela, precisamos ter precaução. Tudo isso é orientação da palavra de Deus, mas evitar o medo. O medo, aquele medo extremo, faz com que as pessoas fiquem paralisadas, né? A palavra de Deus nos ensina a sermos pessoas de coragem. E dentro do contexto em que nós estamos vivendo, procurar sempre as conexões. Então, se você tem que ficar dentro de casa, mas pode falar com a pessoa, e hoje nós temos a tecnologia a nosso favor também nesse sentido, né? Se conecta com pessoas, liga para as pessoas, através das redes sociais, ou através do seu telefone, celular, o que quer que seja. Procura estar conectado com as pessoas. Outra coisa, use de generosidade. Deus quer que nós sejamos pessoas generosas, né? Mesmo que nós estejamos passando dificuldade, nós precisamos fazer o bem, né? É isso Mesmo aí. em lutas, nós não só precisamos, mas Deus nos abençoa quando nós queremos o bem também das outras pessoas. Princípios Nós cristãos, vamos né, ver, pastor? porque vamos ver que existem pessoas que estão, às vezes, em dificuldade muito maiores do que a nossa, né? Excelente, pastor. Muito legal. A gente vai agora anunciar aí a ganhadora, né? Vamos postar o prêmio aí, né? Já dei um spoiler aqui que foi ganhadora, né? Que legal. Foi a Natália Binder. Natália Binder. E ela ganhou aí um vale, um serviço, né? No Salão de Beleza Dona Bela,
que é uma hidratação e uma escova, né? Então, entre em contato conosco, né? Todos os ganhadores, pelo Instagram, no arroba profissional com propósito, né? Entre em contato conosco para que a gente possa dar as orientações, né? Dona Bela aí, o Salão de Beleza aí, dando para a gente aí esses presentes aí, para nós presentearmos nessa parceria. E reforço, se você tem um negócio também, quer estar presente no próximo Profissionais com Propósito, aqui no próximo fórum, entre em contato conosco, né, para que a gente possa estar divulgando a sua marca e também oferecendo aí presentes aí para os nossos ganhadores aí. Então, Natália Binder, parabéns. Antes da gente pôr o quiz do quarto bloco, quero pedir que você já vá colocando lá algumas perguntas, né, para que a gente possa ir conversando aqui. O quarto bloco vai ser bem aberto para a gente estar conversando com o pastor Paulo de Tarso, nesse tema tão importante que é da finanças, né, nesse momento de pandemia. Então vamos colocar aí a afirmativa do quiz aí, do quarto bloco, e o último bloco. É fato ou fake? Devo aproveitar a pandemia para negociar bem e comprar o que não preciso. Isso é fato ou fake, pessoal? Vamos lá. Dá um tempinho aí para as pessoas responderem, pastor, e vamos dar a resposta aí na sequência aí. Já estou visualizando algumas respostas aí. Bom, beleza. Vamos para a resposta então, produção. É claro que é fake, né? É um princípio, né? Se você não precisa comprar. Não é porque está na pandemia, os preços talvez estejam mais barato ou caro, que nós vamos aproveitar para comprar. Não estamos saindo, e aí estamos reservando um pouquinho mais de dinheiro, como o pastor Paulo de Tarso nos orientou no bloco anterior. Então, eu vou sair gastando meu dinheiro? Não, se a gente não precisa comprar. É isso, né, pastor? Exatamente. E ter a tranquilidade, né, Saulo, nesse momento, que é um momento de restrição, de colocar realmente o pé no freio, né, reavaliar a forma como você está gastando o dinheiro, quais são os pontos ali. Muitas vezes você tem despesas que você poderia zerar, você poderia retirar, né, que não são tão essenciais. Tem algumas outras que você poderia diminuir o consumo, né? E aí vai sobrando alguma coisa, porque isso é importante nesse momento, né? Eu sempre vejo, né, o apóstolo Paulo, ele falou aqui uma coisa importante que eu anotei, que é, vamos dizer onde é que está aqui, assim, no final aqui, ó, que nós devemos viver com simplicidade. Isso é que Paulo nos coloca aqui. Deixa eu ver, assim, aqui, ó. É claro que a religião é a fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. Então, contentamento, né? Ele diz assim, o que foi que nós trouxemos para o mundo? Nada. E o que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Inclusive, eu até achei interessante, porque antes de nós entrarmos, foi lido um texto aí de Isaías, né, que Deus promete lá naquele texto de Isaías, que pão e água, né? Pão e água. Então, veja só, é claro que as nossas necessidades hoje, existem outras necessidades que nós não tínhamos na época de Isaías. Mas, por outro lado, nós precisamos ver a vida com simplicidade. Quando a gente complica demais a vida e quer comprar tudo que a gente vê, fica muito difícil, principalmente na sociedade capitalista em que nós vivemos, né? E se você pegar, então, uma cidade grande como São Paulo, né, a grande São Paulo, as grandes capitais, onde você tem tantas coisas que enchem os nossos olhos, fica difícil você ter um equilíbrio financeiro. Então, Deus nos deu a palavra dele para a gente ter essa sabedoria, essa tranquilidade, né? Quando você, inclusive, voltando aqui, a simplicidade ela acontece quando? Quando você gasta menos do que o que você ganha. Você começa a estabelecer essa simplicidade.
Então, você vai ter pessoas que ganham, por exemplo, R$ 1.000, né, que seria um salário mínimo. Vai ter pessoas que ganham 10 vezes isso, ganham R$ 10.000. Mas é possível até uma pessoa com ganhos limitados ter um equilíbrio financeiro e pessoas que têm um salário muito alto não está em equilíbrio financeiro. Por quê? Porque não estão exercendo essa boa administração. Então, a palavra que eu deixo para todos vocês é que a gente busque essa tranquilidade e fazer com que, no final das contas, sobre alguma coisa. Não é nem que sobre, né? Você já estabeleça em seu orçamento, eu falei no início, né? Uma quantia financeira para que você possa criar uma reserva financeira e, a partir daí, também você estabelecer um planejamento para alvos que vão acontecer no futuro, seja daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, ou até mesmo a aposentadoria que virá aí na terceira idade, né? Excelente, pastor. É o planejamento a curto, médio e longo prazo, né? Que a área de administração nos ensina e que na área de finanças não é diferente. Na nossa vida pessoal, da mesma forma também. Pastor, nós estamos aqui caminhando para o nosso encerramento da sua participação, né? Sabemos que tem muito mais conteúdo, inclusive o senhor compartilhou algum material conosco, a gente quer trazê-lo aí em breve para uma palestra mesmo de orientação, não só aos membros da nossa igreja, mas a todos os profissionais que nos acompanham, colegas, amigos, as famílias que nos acompanham. Então, pode ficar aí atento aí que em breve nós vamos convidá-lo novamente. Mas antes de encerrar, eu gostaria de deixar aí um espaço aí para suas considerações finais sobre esse tema. Como o senhor gostaria de finalizar esse bloco aí? Olha, eu gostaria de falar as palavras do Senhor Jesus, que ele falou assim: se alguém quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar essa torre, para ver se a pessoa tem os recursos, né? Se tem o dinheiro para poder chegar até o final, para que não chegue na metade e a pessoa pare, então, aquele projeto, né? Eu acho que a torre aí, ela significa todos os nossos objetivos financeiros, seja de curto, médio ou longo prazo. Então, se o próprio Jesus falou que é necessário fazer o cálculo, então nós precisamos estar atentos, né? Atentos a isso. Então, ganhar o dinheiro com excelência, né? Fazendo o nosso trabalho da melhor maneira possível, sermos generosos ali na nossa igreja local, com as nossas contribuições, fazermos essas reservas financeiras sobre as quais nós falamos aqui, diminuir tanto quanto possível o nosso endividamento, principalmente com aquelas dívidas que cobram juros altos, e ter também essa sabedoria estabelecendo ali no nosso orçamento, né, no nosso planejamento financeiro, o quanto nós ganhamos e de que maneira nós vamos utilizar esses recursos aí, para estarmos bem e fazermos tudo aquilo que agrada a Deus. Excelente, pastor Paulo de Tarso, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Que Deus continue te abençoando, continue derramando sobre o senhor muitas bênçãos, muita sabedoria sobre esse tema. Muito obrigado por compartilhar conosco princípios tão interessantes, sempre vinculado ao versículo. Mais uma vez, reforço, se você está nos assistindo e não pegou desde o começo, vale a pena, porque o pastor fez vários paralelos com a palavra de Deus, baseamento bíblico mesmo, em cima de como um profissional, um empresário, ou na vida pessoal, a gente deve tratar a área das finanças nesse momento de pandemia. Então, quero te agradecer mesmo e desejar aí tudo de bom para o senhor. Muito obrigado pela participação. E aí a gente vai encerrar esse bloco falando do ganhador, né? Do último bloco. O presente, coloca em tela aí para a gente aí, produção. É uma caixinha de Bluetooth, né? Uma caixa de Bluetooth também. Mais uma vez a Redditor aí trazendo alguns brindes para nós, né?
e quero agradecer a diretoria aí dos hospitais que tem liberado alguns brindes. E quem ganhou foi o André Ferreira, que está aí nos prestigiando. André Ferreira, entre em contato conosco pelo Instagram, para que a gente possa providenciar o envio do seu presente aí, do seu brinde nesta noite. E assim a gente vai caminhando para o encerramento dos blocos, né? Agradecendo mais uma vez o pastor Paulo de Tarso. E eu quero convidar agora para entrar aí conosco o nosso pastor Samuel, sempre presente, né, nos nossos fóruns de profissionais. Hoje com mais tempo, né, pastor Samuel? Graças a Deus, conseguimos aí ajustar um pouquinho melhor a questão do horário, né? Pastor Paulo de Tarso aí foi bênção hoje, seguimos à risca aí os horários, e eu quero agora deixá-lo aí, que eu sei que o senhor tem uma palavra aí, uma oração especial na vida das pessoas aí. Deus te abençoe, pastor Samuel. Eu quero agradecer ao pastor Paulo, querido amigo, bom te ver, querido, que Deus continue usando a sua vida para nos abençoar, tá bom? Obrigado, Paulo, pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus e aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Eu quero iniciar esse tempo de celebração fazendo uma pergunta. O que é que você quer que Deus faça na sua vida? O que é que você precisa de Deus, da parte dele, para a sua vida profissional, para a sua vida familiar, para a sua vida pessoal, para todos os seus negócios, para a sua vida? E eu quero tomar emprestado o texto da palavra de Deus, que está lá em... Marcos 10, 46 e 52, que fala a história do cego Bartimeu. Ele teve a coragem de se posicionar diante de Deus, dizendo: Senhor, eu preciso de alguma coisa do Senhor. E o texto que eu quero ler para os irmãos diz o seguinte: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava cada vez mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E isso chamou a atenção de Jesus. Jesus parou para prestar atenção naquele clamor, naquele chamado, e olhou para ele e disse: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Algumas pessoas perceberam que Jesus queria falar com ele. Ele lançou sua capa para o lado de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando uma série de coisas. Primeiro, eu fiquei pensando, né? O que levou aquele homem a acreditar que naquele momento alguém poderia sanar a sua necessidade? Às vezes nós pensamos tantas coisas, nós queremos tantas coisas e esquecemos de olhar para aquele que pode resolver o anseio do nosso coração. Eu acredito que durante algum tempo o Bartimeu ouviu falar de Jesus. Ele ouviu dizer que Jesus de Nazaré estava por perto e que Jesus poderia curá-lo. Ele ouviu Jesus curando outras pessoas. Ele ouviu Jesus fazendo outras coisas, mas ele não havia visto ainda, porque ele tinha essa deficiência que não poderia ver a Jesus. Esse é um daqueles casos de alguém que precisava desesperadamente do Senhor e não teve nenhum problema em derramar perante Jesus todo o anseio do seu coração, todo o desejo da sua alma e receber do Senhor tudo aquilo que ele pode fazer. Algumas vezes, alguns de nós estão diante de necessidades que temos, sabedores de que não existe em nós qualquer possibilidade de resolver aquela situação, aquele problema, aquela necessidade. Precisamos ter a coragem suficiente para entender que não existe em nós nenhuma possibilidade de resolver aquilo, a não ser que Deus intervenha. Preste atenção, a não ser que Deus intervenha.
quer seja financeiro, situação comum nos dias de hoje, quer seja emocional, também uma situação encontrada normalmente em nossos dias atuais, quer sejam de saúde ou outra qualquer necessidade. A verdade é que precisamos ter a coragem de lançar sobre Deus, por meio de Jesus, toda a necessidade e ansiedade que existe em nós. O cego Bartimeu não teve medo nem receio de depositar toda a sua confiança em Jesus, pois ele sabia que Jesus seria o único capaz de socorrê-lo e trazer alívio à sua necessidade. Qual é a sua necessidade hoje? Qual é o que você precisa hoje que Deus faça para você? Seja ela qual for, deposite no altar, deixe lá, descanse e aproveite que sua necessidade está nas mãos daquele que pode vir em nosso socorro e invista esse tempo de preocupação em louvar, adorar e celebrar ao Senhor. Interessante, rapidamente, eu quero ver um versículo de cada vez. Diz assim, o primeiro versículo. Ele era cego. Ele sabia que ele era cego. Está lá no versículo 46. Inegavelmente, ele precisava do socorro de Jesus. Ele reconhecia que se alguém pudesse fazer alguma coisa por ele, esse alguém seria Jesus. Ele teve fé que Jesus poderia ajudá-lo. Ele não tinha dúvidas nenhuma de que Jesus poderia realizar esse milagre. Ele já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus e ele estava pronto para expressar a sua fé, lançando sobre Jesus todo o desejo, todo o anseio do seu coração. Ele não teve nenhum problema em clamar a Jesus em alta voz. Ele foi insistente, mesmo sendo advertido para ficar calado. Ele não se intimidou com o desejo da multidão de que deveria ficar calado e expressou cada vez mais alto o anseio do seu coração, porque era o que ele precisava naquele momento. Ele conseguiu, com esse fato, com esse ato, chamar a atenção de Jesus. Jesus parou, ouviu o clamor do seu coração e decidiu conversar com ele. Decidiu atender o desejo do coração. Interessante que no texto, no capítulo, no versículo 52, Jesus faz uma pergunta que parece errada, não é? Jesus sabia que ele era cego, sabia do que ele precisava, e Jesus faz uma pergunta interessante. O que você quer que eu te faça? E ele, talvez um pouco constrangido com a pergunta, expôs o desejo do seu coração. Senhor, eu quero ver. Era o que ele precisava. Quantos de nós deixamos de receber de Jesus aquilo que ele pode fazer por nós, pois não temos colocado nele a nossa fé, a nossa confiança, mesmo sabendo que somente ele poderá responder o anseio do nosso coração e atender o nosso clamor. Jesus pode estar perguntando para você hoje, o que você quer que eu te faça? Qual é a sua necessidade? O que você precisa? Quais são as áreas da sua vida que você precisa lançar sobre as minhas mãos para que eu resolva no seu lugar? Você já tentou algumas coisas, você já tentou resolver, você já tentou dar um jeitinho, você já lutou, você já se desesperou, só falta agora você colocar no altar de Jesus e crer que ele pode atender o desejo do seu coração. Depois de você clamar por socorro, pela fé, confiar em sua infinita graça e misericórdia, nesse momento, deposite sem reservas aos pés de Jesus aquilo que aflige a sua vida. Jesus atendeu aquele pedido específico de Bartimeu. Ele queria ver qual é o pedido do seu coração. Está com problemas na sua família? Está com problemas na sua vida pessoal? Está com problemas nos seus negócios? Está com problema financeiro? Está com problema no seu relacionamento com Deus? Está com problema na sua família? Seja qual for o problema que você esteja enfrentando, nesta noite, neste momento, você precisa ouvir de Jesus a pergunta: o que você quer que eu te faça? E corajosamente depositar sobre o altar do Senhor o anseio e o desejo do seu coração. Precisamos aprender
a ter coragem de ser específicos com Jesus. Ele sabe todas as coisas. Então, quando oramos, Senhor, o Senhor sabe de todas as minhas necessidades. Qual é a necessidade que está te afligindo neste momento? O Senhor conhece tudo. E em momentos de derramar as nossas necessidades diante do Senhor, é necessário que você seja específico com o Senhor. Deus, esta situação tem afligido o meu coração. Quero depositar no seu altar. O resultado dessa entrega de Bartimeu nas mãos do Senhor, da sua necessidade, e tendo a cura daquilo que ele precisava, da boa mão do Senhor, ele teve como resultado, Jesus ganhou mais um seguidor. Ele passou a seguir a Jesus. Seguir a Jesus é confiar nele integralmente, sem nenhuma reserva, pois a nossa esperança está no fato de quem é Jesus, o Filho de Deus, que veio a este mundo para nos reaproximar de Deus. Confiar nossa vida a Deus por meio de Jesus, seu Filho, nos garantirá a certeza de que podemos sim depositar todo o anseio da nossa alma, sabendo que a vontade de Deus para nós, para mim e para você, ela é sempre boa, sempre agradável e sempre perfeita. Entenda isso. Ela é sempre boa, sempre agradável e sempre perfeita. Orar a Deus faz bem à alma. É uma música que nós cantamos sempre aqui na igreja e aumenta a nossa confiança nele. Orar não muda o coração de Deus, e sim muda o meu coração com relação a Deus. Orar faz aumentar a nossa fé, a nossa confiança e, consequentemente, o nosso amor para com Deus e sua perfeita vontade para conosco. Que Deus possa cuidar do nosso coração, nossos sonhos, nossas necessidades, nossos problemas e todas as coisas que nos envolvem, e que no meio de todos esses assuntos possamos descobrir e encontrar de fato Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Que Jesus abra os nossos olhos para aquilo que é eterno. Independente das realizações terrenas, ele tem realizado tantas coisas por nós nos dias de hoje, mas independente disso, que nós possamos focar naquilo que é eterno. Ele pode fazer, se ele assim o desejar, o melhor para a sua vida, mas é garantido que ele fará aquilo que ecoará na minha e na sua vida por toda a eternidade. Que eu e você possamos, nesta noite, depositar sobre o Senhor todo o anseio do nosso coração. Seja qual for a situação que você esteja vivendo, coloque Jesus no centro da sua vida. Coloque Jesus no centro desse problema. Coloque Jesus na sua família. Coloque Jesus na sua vida. Clame pela misericórdia do Senhor. Grite em voz alta, da mesma forma que Bartimeu, o cego, clamou dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor. Que você possa, nesta noite, clamar isso. E o Senhor vai responder: o que você quer que eu te faça? E você vai poder dizer: Senhor, que eu veja a tua luz, que eu veja a tua glória, que eu veja aquilo que o Senhor pode fazer na minha vida, nos meus negócios, à medida em que eu entregar, sem reserva alguma, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, todos os meus sonhos, todos os desejos da minha alma, que eu possa entregar nas tuas mãos, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de orar por vocês. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de compartilhar um pouco da tua palavra com os nossos queridos amigos e irmãos. Que a palavra do Senhor possa brotar no coração de cada um deles e que aquilo que aflige o coração dos teus filhos nesta noite possa ser deixado corajosamente nas tuas mãos e no teu altar. Pai, ensina-nos a descansar no Senhor à medida em que entregamos tudo aquilo que nos aflige ao Senhor. E, Pai, que nós possamos experimentar a boa mão do Senhor agindo em nosso favor, cuidando do nosso coração, cuidando das nossas emoções, cuidando, Pai,
dando tranquilidade ao nosso coração, sabendo que a tua vontade para conosco é sempre boa, sempre agradável e sempre perfeita. Deus, recebe-nos na tua presença, recebe os nossos queridos nas tuas mãos. E Deus, se algum de nós ainda precisa de um relacionamento mais íntimo com o Senhor, que o Senhor se mostre real a cada um deles, para a tua glória, para a tua honra e somente para o teu louvor. Oramos assim, Deus, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que palavra extraordinária, pastor Samuel. Querido Eliabe, alegria te ver. Minha também, pastor. Como o nosso coração fica cheio de alegria como quando recebemos da parte do Senhor uma palavra tão extraordinária que nos enche de esperança e nos dá a certeza que, independente da situação que estamos vivendo, o Senhor está conosco. Basta ousarmos entregar tudo na mão dele, ele que já é dono de todas as coisas. Nós já estamos finalizando mais esse fórum. Tivemos um tema abençoador de uma área tão importante como a área financeira, uma palavra vindo da parte do Senhor através do nosso pastor Samuel. Gostaria muito de agradecer a interpretação de Libras, tanto da Daniele como da Roseli, como isso abrilhanta o nosso encontro, incluindo mais os nossos irmãos que não ouvem, como é extraordinário. Vocês são bênção. E eu também gostaria de falar sobre o próximo fórum. Algo muito especial. O próximo fórum ele vai estar dentro da Semana da Festividade pelos 81 anos da Primeira Igreja Batista de Santo André, a Conexão Primeira. E geralmente os nossos encontros acontecem na primeira segunda-feira de cada mês. Esse próximo fórum ele é tão especial que vai acontecer no dia 26/7. Então, não na primeira segunda-feira, que é exatamente essa do mês 7, mas nós teremos 2 fóruns esse mês, o próximo será no dia 26/7. E olha que interessante, ele será, depois de um longo tempo, tanto presencial como também online. Você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais e de repente não é da região do ABC, fique tranquilo que vai ser transmitido, mas nós também teremos esse encontro de forma presencial. E o tema é um tema extraordinário: espiritualidade, palavra, louvor e o impacto na vida profissional. E olha só o time de convidados, né? O nosso pastor sênior, o pastor Marcos Grava, o pastor Samuel Inácio, acabou de dar essa palavra extraordinária, também o nosso ministro de louvor, e o pastor Guilherme Slonzo. Então, esses pastores vão abordar esses assuntos, né, tão importantes: espiritualidade, palavra e louvor. E mais uma vez teremos o privilégio da mediação do nosso amado e querido Saulo Júnior. Então, é muito importante você acompanhar. É um período de festividade. Acompanhe nas redes sociais também toda a programação dessa semana muito especial, de uma data extraordinária, 81 anos, gerando impacto na vida de pessoas, na nossa comunidade. E para encerrar esse encontro extraordinário, com tantas bênçãos vindo da parte do Senhor, encerramos com a X-Jazz Orquestra. Até o próximo encontro, fiquem com Deus.